Olá, vamos conversar sobre um item que é, sem dúvida, um campeão na mesa de muitas famílias: o frango. Afinal, ele é prático, super versátil e todo mundo conhece como uma opção de proteína que parece bem saudável e acessível, né? Mas será que o frango que a gente encontra no supermercado é tão saudável quanto a gente imagina? Essa é uma pergunta que, do ponto de vista clínico, a gente precisa fazer. Então vamos fundo nisso para entender o que realmente tem por trás do rótulo. Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver essa questão: o frango é aliado ou um risco? Depois, vamos dar uma espiada na produção industrial e ver o impacto disso no nosso corpo. E tem um alerta vermelho para os alimentos processados. E claro, a parte mais importante. Vamos fechar com dicas práticas para fazer escolhas mais seguras. Então, vamos começar com essa pergunta. Por um lado, não dá para negar, frango é uma fonte excelente de proteína. Mas, por outro, a maneira como ele é produzido em massa, sabe? Focado em ter muito frango, muito rápido, isso acaba trazendo algumas coisinhas para o jogo que a gente precisa ficar de olho para cuidar da nossa saúde. E olha, essa citação da nossa fonte resume tudo perfeitamente. Basicamente, o que acontece lá na criação da ave não fica por lá não, hein? Aqueles resíduos de remédios, os aditivos, tudo isso pode acabar vindo junto para o nosso prato e aí sim bagunçar o equilíbrio do nosso organismo. Para entender esses riscos, a gente precisa fazer uma viagem lá para o começo de tudo, para dentro da produção industrial. É que a correria para produzir frango para tanta gente acaba levando a umas práticas que, no fim das contas, podem afetar a qualidade do que a gente come. Aqui a gente tem um resumo dos pontos que mais preocupam. Por exemplo, o uso de antibióticos, que muitas vezes não é nem para tratar a doença, é para fazer o bicho crescer mais rápido. Isso já é um baita ponto de interrogação, né? E tem mais: a injeção de água com sal para aumentar o peso, o que, de quebra, aumenta o sódio que a gente consome. Cada item desses é como uma camada de risco que a gente nem sempre vê. Ok, mas e aí? Qual é o resultado de tudo isso dentro da gente? Bem, a preocupação clínica se concentra em dois órgãos que são verdadeiros heróis do nosso corpo: o intestino, que é tipo o nosso centro de comando para absorção de nutrientes e defesa, e o fígado, a nossa grande usina de limpeza. E aqui está o pulo do gato. A citação diz que essas substâncias mexem com as bactérias boas do nosso intestino. Pensa assim: os resíduos de antibióticos que vêm na carne podem funcionar como um ataque direto ao nosso exército de defesa interno. E um exército enfraquecido? Bom, isso afeta a digestão, a absorção de nutrientes e a nossa imunidade como um todo. Aqui a gente consegue ver bem esse impacto duplo. De um lado, o intestino sofre. Essa agressão pode causar uma inflamação que muitas vezes a gente sente como um desconforto, um inchaço. Enquanto isso, o coitado do fígado está lá, trabalhando dobrado para tentar filtrar todos esses compostos que não são naturais. E a longo prazo, claro, isso pode cansar o órgão, né? Gera um estresse danado. Bom, mas se o frango fresco já pede atenção, agora a gente vai falar de uma categoria que merece um verdadeiro alerta vermelho: os ultraprocessados de frango. Pense em nuggets, salsichas. Aqui, os problemas que a gente já viu ficam ainda mais sérios. Então, o que são esses produtos? Geralmente, eles não são feitos com a parte nobre do frango, não. A base é algo chamado carne mecanicamente separada. É basicamente uma pasta que se consegue processando o que sobra da carcaça sob altíssima pressão. E para essa pasta virar algo com gosto, cor e cara de comida, ela recebe um banho de aditivos químicos, corantes, conservantes, é uma lista enorme. E a consequência disso tudo é bem direta. Consumir esses produtos com frequência é como jogar lenha na fogueira da inflamação do corpo. E isso não mexe só com o intestino, não. Afeta o sistema circulatório e acaba virando um fator de risco para um monte de problemas de saúde. Mas calma, a ideia aqui não é criar pânico, de jeito nenhum. É trazer informação para a gente poder agir. E a notícia boa é que, sabendo de tudo isso, fica muito mais fácil fazer escolhas melhores e proteger a saúde de todo mundo em casa. Vamos ver como fazer isso na prática? Olha só, um guia bem prático. Primeiro, vire um detetive de rótulos. Se tiver um nome ali que você não consegue nem pronunciar, desconfie. Segundo passo, dê preferência aos cortes naturais de frango, aquele fresco, sabe? Deixe os nuggets para lá. Terceiro, tempere em casa. Use alho, cebola, ervas, é muito mais gostoso e saudável. E por último, mas super importante, cozinhe o frango muito bem. Isso mata qualquer bactéria que possa estar por ali. E o mais legal é que essas pequenas mudanças, elas não são pouca coisa não. Elas têm um reflexo direto em como a gente se sente no dia a dia. Mais disposição, uma digestão melhor, um bem-estar geral. A verdade é que cuidar da saúde começa muito antes do prato. Começa lá no carrinho do supermercado. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ninguém precisa revolucionar a cozinha da noite para o dia. Mas, pensando em tudo isso que a gente conversou,
qual seria aquela pequena mudança, aquele primeiro passo que já daria para colocar em prática essa semana e fazer uma grande diferença para a saúde da família?